Oi, eu sou a Ju do Joem Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é um vídeo que eu demorei muito pra ter a coragem de fazer, porque é um vídeo muito pedido, já foi muito requisitado desde que eu comecei a fazer letras, desde que eu comecei a fazer vídeos lendo clássicos. Inclusive, eu criei uma playlist que vai estar linkada aqui embaixo sobre vídeos de clássicos que eu já fiz, que é o Me Ajude a Começar a Ler Clássicos. Eu queria dizer que é muito difícil porque clássico não é um gênero e a gente trata nas redes, nas book redes, como se fosse um gênero por si só. E é muito difícil recomendar algo sem separar por gênero ou sem pensar em que gênero você gosta. Então eu tive que separar um pouco. Antes de tudo, eu também queria falar sobre meus reflexos, né? Gente, a casa da minha mãe é cheia de portas grandes e janelas, então assim, tem uma portona aqui na frente, tem uma atrás e vai ter reflexo no meu óculos, mas eu preciso do óculos porque eu tô com o meu tablet aqui e a gente vai fazer em slides, então eu vou precisar ler eles. E lembrando que eu acho que é importante, toda vez que a gente fala de clássicos, nós mulheres no mundo criadora de conteúdo, vem alguém para dizer que a nossa lista não é tão boa, que ai, nossa, mas então você deveria ler isso, aquilo, e ai, mas isso não é fácil, e separar por facilidade não é legal, enfim. Eu queria ressaltar algumas coisas aqui. Eu não li todos os clássicos do mundo, eu acho que ninguém vai conseguir fazer isso, né? Ler todos os clássicos existentes, até porque o que é clássico sempre entra em discussão, em debate, existem hoje em dia clássicos modernos. Querendo ou não, o clássico é uma coisa muito excludente, né? Tanto de gêneros, quanto de etnias, quanto de raça, quanto de países, né? Então é muito fácil a gente pegar, não, clássico tem que ter não sei quantos anos, que o autor tá morto e não sei o que, e nananã. Se a gente parar pra pensar de fato na publicação de livros de determinados países, determinadas raças e de determinados gêneros, a gente percebe que não tá justo as coisas. Então, assim, esses são livros da minha lista que eu recomendo para quem quer começar a entrar em clássico. Eu acho que é muito importante a gente pensar que o clássico, ele não é um gênero por si só, então a gente tem que procurar o que a gente gosta. E a outra coisa muito importante é que a gente vai ter gostos diferentes e a gente vai focar em clássicos diferentes que nos chamam. E não ter medo do clássico, gente. Eu acho que a gente cria esse medo de que o clássico é difícil, né? De que, ai meu Deus, eu não vou ler esse clássico. Geralmente porque ele é longo ou porque você pegou um clássico de um sebo e você foi tentar abrir e percebeu que nenhuma dessas palavras hoje em dia mais se usam. Então, outra coisa muito importante antes da gente começar na lista é a gente realmente parar para pensar na edição, tá? Se você tem uma dificuldade com palavras antigas e etc., é muito importante que você procure edições novas dos seus clássicos. Existem muitas editoras aqui no Brasil que traduzem muito bem clássicos, a gente tá rico e cheio delas. Vou deixar algumas indicações aqui, mas todos que vão estar à imagem são edições que eu recomendo. Eu recomendo principalmente para os russos a editora 34. Eu recomendo para qualquer tipo de clássico a Zahar, a Antofágica tem um trabalho muito bacana, a Penguin, Companhia das Letras, que também é dona da Penguin, Biblioteca Azul. É sempre interessante vocês procurarem esses livros que, apesar de mais caros, eles contêm uma bagagem para te explicar o que está acontecendo. Então, muita nota, bastante prefácio, bastante pós-fácil. Isso é importante para, se a gente tem medo do clássico, a gente entender o contexto dele e o que ele está nos dizendo. Então, essas coisas são muito legais e são muito ricas nessas edições. Também queria lembrar que eu faço um clube de livros de clássicos, né? Então, se você quiser acompanhar, esse ano a gente vai ler alguns contos. Estamos lendo para este mês Lígia Fagundes Telles, um conto. Para o mês que vem, um conto da Clarice Lispector. Mas a gente também vai ler Calhamaços. A gente vai ler juntos Crime e Castigo e a gente vai ler juntos O Conde de Monte Cristo esse ano. Então, assim, se vocês quiserem vir, é gratuito, é no Telegram e é isso. Tá? A gente faz as discussões por lá, é super de boa, tem bastante tempo, 3 meses, e isso é uma coisa que facilita muito a leitura de clássicos, tá, gente? Vocês entrarem em leituras coletivas, que tem um cronograma,
que vai mostrar pra vocês quanto vocês vão ter que ler por dia, por semana, que vai mostrar que não é um bicho de 7 cabeças e não tem problema a gente passar mais de um mês com um livro, tá? Que eu acho que tá difícil ultimamente a gente entender essas coisas. Mas vamos lá, essa foi a minha breve, porém longa, introdução sobre as coisas desse vídeo. Eu não dividi exatamente em gêneros, eu dividi em tipo de pessoas. Então, o primeiro leitor é se você é um leitor que ama romances românticos e um pouco ou muito de drama. O primeiro livro que eu tenho aqui, então, é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu acho que a Jane Austen, para quem gosta de romance romântico, ela é a pedida. Ela também tem alguns outros livros, na verdade, um outro livro, que é A Abadia de Northanger, que é um pouco mistura de gótico, que também é muito interessante, mas não foca tanto no romance. Mas Orgulho e Preconceito, eu amei quando li, eu não esperava amar. E eu acho que é muito legal quando a gente entra nele sem saber tanto assim do que vai acontecer, porque é um enemies to lover, gente. Ela fez a farofa e ela criou esse gênero de, inimigos que estão num lugar de entendimento que não foi entendido, né? Então, um acha uma coisa e outro acha outra, e essa pessoa vê as atitudes dele achando uma outra coisa. Tipo assim, ele me odeia, ele é uma pessoa horrível, quando na verdade não é tudo isso. Então, essa tropa de não entendimento, né? E é muito bom, a escrita é muito fácil, eu recomendo a edição da Antofágica, que é o que tá aqui, né? E eu acho que é bom entrar sem saber, mas é sobre isso. A gente tem uma menina, a Elizabeth, que é a nossa protagonista principal, e ela tá nessa família em que, assim, a mãe cria muito as filhas pra casarem, né? Que é uma coisa da época. E ela já é a filha mais velha e ela, tipo assim, não tem ninguém pra casar. Então, tem um debate bem interessante sobre ela querer encontrar o amor de verdade e não sossegar se não encontrar isso. Então, isso é muito legal também. O outro, eu acho que as pessoas têm muito medo de ler, que é William Shakespeare e o Romeu e Julieta. Por que as pessoas têm medo de ler o William Shakespeare? Eu acho que provavelmente porque elas pegaram uma edição ruim e porque elas têm medo de teatro. Eu amo teatro, inclusive o teatro brasileiro também é muito rico, mas o Shakespeare, ele é engraçado. O próprio Romeu e Julieta, apesar de ser muito trágico e todo mundo conhecer, né, a história e o fim que dá, é um livro que tem, de muitas formas, um humor. Então, isso é bem interessante. E é interessante a gente ler livros de histórias que a gente já saiba, principalmente esses livros que são colocados como mais difíceis. Eu sou apaixonada pela escrita de Shakespeare e eu sempre demorei para ler ele porque eu achava que eu era incapaz de entender. E eu acho Romeu e Julieta muito bonito, então fica a minha dica. E muito dramático também, obviamente. E daí o outro é Noites Brancas. Eu não tenho tanto contato ainda com a literatura clássica russa, o que eu sei que é um erro absurdo meu como estudante de letras, mas geralmente porque a literatura russa envolve muitos homens brancos, né? E não é o tipo de livro que eu geralmente procuro, mas esse veio pra mim, é um livro bem curto, inclusive Romeu e Julieta também é bem curto, eu acho que tem menos de 200 páginas o livro em si, né, e diálogos curtos, porque é teatro, enfim, mas Noites Brancas eu acho que tem 150 páginas, alguma coisa assim, e é um livro que vai falar muito sobre o primeiro amor, sobre o desejo, né, aquele negócio de você venerar a pessoa, e também sobre uma ideia irreal de uma pessoa que talvez você não conheça tanto assim, e eu acho que isso é muito interessante, então tem um romantismo exacerbado aqui, né, e o que é bem legal. Aí outro critério é se você ama livros com elementos góticos ou irreais com temas que questionam a sociedade. E daí aqui, obviamente, o Retrato de Dorian Gray. Eu tenho um vídeo inteiro, sem spoilers, falando sobre o meu primeiro contato com o Retrato de Dorian Gray. Eu recomendo muito essa edição da Biblioteca Azul porque ela é a versão não censurada. O próprio Oscar Wilde teve que censurar a sua edição por causa das coisas exageradamente homoafetivas, né, da época. E, enfim, eu acho que o Oscar Wilde é um baita escritor e ele assim, foi muito injustiçado, né, por ser quem ele é.
E o Retrato de Dorian Gray vai falar sobre essa ambição da juventude e da beleza eterna. Então tem uma crítica muito atual e elementos irreais e fantasmagóricos e góticos que são muito interessantes. Então é um bom livro até para se ler, por exemplo, no Halloween, para quem não gosta muito de Halloween, e sim de clássicos. E isso é bem legal. O Papel de Parede Amarelo, apesar de todos os problemas da autora, daí eu recomendo vocês pesquisarem, né? Ela tinha ideias muito feias sobre raça e erradas e nojentas, mas ela foi uma mulher muito importante para o movimento feminista, e nesse livro particularmente não tem nada sobre raça. E ele é um pouco estranho, porque tem elementos estranhos, porque a gente vai estar acompanhando a cabeça de uma mulher que está enlouquecendo num quarto com um papel de parede amarelo. E ela tá meio que presa nessa casa, com uma depressão provavelmente pós-parto, né? A gente sabe que ela teve uma criança e o bebê, enfim. E o marido leva ela para uma casa de campo, né? Para ela ficar bem emocionalmente. Isso acontecia muito antigamente. Então, é uma crítica muito interessante aí sobre isso. E o outro é a Toni Morrison com Amada. Eu amo Amada, não é uma leitura tão fácil de se fazer, mas eu acho que para quem é acostumado com livros contemporâneos, também deve ser bem mais tranquilo. Eu não tive tanta dificuldade quando eu li a Toni Morrison pela primeira vez. E inclusive tem um vídeo também de por onde começar a Toni Morrison, caso vocês queiram. Eu acho que ela é uma autora clássica, ela é uma clássica moderna, né? E entra muito perto do que a gente lê hoje em dia de contemporâneo, do que tem hoje em dia de contemporâneo, e do realismo mágico que a gente é acostumado da América Latina. Então, isso é interessante. Também tem elementos góticos, porque é a história da Amada, que aparentemente é uma criança que morreu, que volta à vida da mãe, né? E a gente vai entender toda essa relação também de raça e do corpo feminino e do amor da mãe, da maternidade. É um livro, assim, maravilhoso, um dos meus livros preferidos da vida, com certeza, e uma das minhas autoras preferidas também. Aí eu coloquei um Se Você Ama Histórias de Geração, né, que vão falar sobre uma família e as outras, né, acompanhar a família ou uma cidade. Em primeiro lugar, a Isabella Landi, A Casa dos Espíritos. Eu sei que muita gente gostaria que tivesse 100 Anos de Solidão aqui. Eu não sei se eu considero 100 Anos de Solidão um livro tão fácil de entrar para quem tá querendo entrar em clássicos, mas eu acho que a Isabella Landi, sim, ela é um clássico moderno, né, também, e é uma autora que eu gosto muito, então vai falar sobre essa família, dessa casa, e tem um pouco de magia e realismo mágico, que é muito da América Latina, muito interessante, as personagens femininas desse livro são incríveis. E daí, um que eu amei também foi O Tempo e o Vento. Eu coloquei O Continente, volume 1 e 2, que foi o que eu li até agora, né? Mas também vai falar sobre gerações e da construção dessa casa. Tem mulheres muito importantes aqui. Até onde eu li, não tem nada de realismo mágico, não tem nada irreal, assim, né? Tirando a parte da ficção histórica. Mas vai falar sobre a construção de uma cidade, de um povoado no Rio Grande do Sul. Então tem muito de ficção realmente do que aconteceu, né, nesses lugares. E muitas mulheres fortes também, que eu amo muito. Aí eu coloquei um Se Você Ama Romance de Formação. E romance de formação é quando a gente acompanha o nosso protagonista crescendo, né? Então ele geralmente é uma criança ou tem questões ingênuas da vida e ele vai evoluir de alguma forma. E coloquei Jane Eyre, que a gente acompanha ela criança, também é um livro com elementos góticos, né? Tem inclusive um romance também romântico aí, com elementos muito estranhos e um pouco assustadores, então é bem interessante essa escrita. Também tem um vlog meu falando sobre isso, mas a gente vai acompanhar, né, quase uma história inicial da Cinderela, né? Uma menina que ela é criada nesse local em que ela não consegue fazer nada, ela sai dali para escapar disso, ela quer ser professora e ela acaba sendo meio que uma empregada desse cara muito rico, né? E daí, a outra que eu gostaria de indicar é Mulherzinhas. Aí a gente vai acompanhar o crescimento de algumas personagens, né? Das irmãs inteiras, né? Aqui é uma família de 4 irmãs, bem diferentes uma da outra. E a gente tá acompanhando a Jo, que é a nossa protagonista, que é um pouco mais, assim, revoltada e vai falar um pouco mais de um
pré-feminismo, né? Então, que ela não quer se casar, que ela quer ser escritora, onde naquela época praticamente nenhuma mulher podia ser escritora, e que ela não tem interesse no amor romântico, e a gente vai acompanhar o crescimento dela e das irmãs dela, e também da diferença das irmãs dela. Gosto muito da adaptação da Greta, mas eu gostei muito do livro também, e é um livro ótimo para se ler no inverno. E daí eu coloquei a Clarice perto do Coração Selvagem, porque eu acho que também tem bastante disso, apesar da Clarice ser um pouco mais abstrata, né? Então a gente não vai seguir uma linearidade da nossa protagonista ser jovem e viver a vida adulta, mas a gente vai acompanhar ela se lembrando da infância, dos questionamentos da infância dela, o que é muito lindo, e esse particularmente é um dos meus livros preferidos da Clarice Lispector. E eu acho que é o que mais segue uma história também, né? Tipo assim, isso. Se você ama contemporâneos que questionam e criticam temas atuais da sociedade, então coloquei Victor Hugo, Os Miseráveis. Eu sei que muita gente vai falar, mas Júlia, esse livro é imenso, como é que você vai indicar para uma pessoa que quer começar a ler clássicos? Gente, pelo simples fato de que a escrita dele é muito fácil, a história é muito envolvente, muito bonita. Eu, assim, não tenho nenhum apego com o filme Os Miseráveis ou com outras adaptações desse livro, mas eu amo esse livro, inclusive tenho uma tatuagem para ele, e ele é muito mais simples e gostoso de ler do que parece. Então, às vezes, você mergulhar num livro grande também é um caminho, sabe? E vai criticar muito o que a sociedade é hoje, né? Os interesses do capital e como a gente trata pessoas, e pessoas necessitam de ajuda, e de como muitos ganham muito dinheiro e os que não ganham tanto dinheiro ganham cada vez menos. Enfim, incrível. Também tem uma crítica muito grande à igreja aqui. Aí o outro é A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Ela vai fazer um livro da protagonista feminina traindo seu marido. E é um livro com um pré-feminismo também muito forte, né? Então, de como ela termina no final e de por que ela traiu esse marido e de como este cara sucumbe por causa de querer sempre mais. Então, também tem uma crítica à sociedade, né? A ganância da sociedade. Muito interessante, gosto muito desse livro, também é um dos meus favoritos. Clara dos Anjos, do Lima Barreto. A gente também aqui tem um romance de uma mulher enganada pelo malandro, né? Pelo malandro branco. Então a gente tem uma menina negra de uma comunidade e aparece ali um homem branco tocando seu violãozinho e ela cai nos braços deste cara. Aí eu coloquei A Cor Púrpura, que também é um clássico americano, também vai falar muito sobre raça e vai falar sobre relação entre mulheres, né? Então, também vai falar muito sobre relacionamento abusivo. É um livro muito triste, mas eu acho que ele aborda temas muito atuais ainda, infelizmente. Então, eu recomendo demais. Também é um dos favoritos da minha vida. Coloquei Vidas Secas, que também, infelizmente, ainda é um tema muito atual e é um livro bem curto, né? Inclusive, é um livro que dá para ser lido como contos separados, apesar de cada capítulo construir a história, né, e girar em torno desses personagens, eles podem ser lidos separadamente. E vai falar sobre uma família, né, que está tendo que fazer esse processo de migração para fugir da seca no Brasil. E muito lindo. Tem muita coisa aqui dentro desse livro, né? Tem também sobre alfabetização, tem também sobre pobreza e miséria. É um livrão, assim, que eu acho que todo brasileiro deveria ler. E daí, falando que todo brasileiro deveria ler, Capitães da Areia, do Jorge Amado. Também acho que é um livro que vai abordar questões muito atuais, né? Vai falar sobre esses meninos de rua e a relação entre eles, pobreza, miséria. É um livro que às vezes é engraçado, mas que é muito triste. Também é um dos favoritos da minha vida, assim. Se você ama fofoca, pra gente dar uma descontraída, esses também tem um pouco de questionamento social, tá? Mas, no geral, eles são uma fofocaiada, é um disse-me-disse. Ana Karenina, do Tolstói, eu acho muito fofoca, gente. Vai girar em torno de várias pessoas, várias, tipo, famílias e amigos. A Ana Karenina também é uma mulher que trai o marido, né? Mas também vai girar em torno de outros casais. E é isso ali, né? Fulaninha tá traindo fulaninha, que tá traindo fulaninha, enfim.
Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Porque o morto vai falar sobre a sua vida e vai denunciar um monte de gente, né? Ele vai ali esbravejar sobre as coisas. Então é incrível. Eu sei que muita gente tem medo de ler Machado, provavelmente porque pegou uma edição antiga. Eu acho que assim, se vocês forem, inclusive nessa da Antofágica, que tem muito apoio da leitura, né? Eles mandam um QR Code que vocês têm videoaula e enfim, é muito legal o trabalho da Antofágica. Então, assim, tente se facilitar, né, gente? Eu acho que é interessante. Quando a gente vê uma dificuldade, não é pra gente sair dela, né? Não é pra gente falar, opa, uma dificuldade, tchau. Não, é pra gente ter curiosidade sobre ela, é pra gente nos ajudar nessa dificuldade, é pra gente pesquisar ela. E daí, eu coloquei Alto da Compadecida, teatro brasileiro. Ariano Suassuna é incrível. Isso aqui é muito divertido de ler, mas também tem muita crítica social. Acredito que muita gente tenha visto o filme, né? O filme é bem parecido com o livro, mas eu recomendaria muito que vocês lessem o livro também. E daí, nessa etapa, por último, eu coloquei O Verão do Aquário, da Lígia Fagundes Telles. Ele é também quase um romance romântico, em que a nossa protagonista, ela tá apaixonada por um menino que vai ser padre. Mas ela também se apaixona por muitas outras pessoas e, na verdade, é muito mais sobre a relação dela com a mãe dela e as coisas que ela cria na mente dela, então, por esse lado, a fofoca, do que sobre a paixão dela no menino padre, né? Por último, é se você gosta de mistério e detetive. E também um pouco, talvez, de violência, né? Horror, assim. Primeiro, não sobrou nenhum. Agatha Christie, eu sei que tem todos os problemas, né? Que a Agatha Christie era também uma mulher muito racista. Esse é um livro para quem tem interesse em detetive, para quem gosta. É um livro muito fácil de se ler e é um livro também bom, muito bem escrito. E atualmente ele foi, né, transformado, até o nome foi modificado e etc. E a família da Agatha Christie, hoje em dia, né, quem ficou com os legados, etc., não concorda mais com essa visão de mundo, até porque era uma visão de mundo de uma sociedade. Ah, mas Júlia, existiam pessoas que não pensavam assim. Óbvio que existiam, mas eu tô dizendo que é uma sociedade que majoritariamente pensava assim, né? E coloquei a Agatha Christie porque eu acho que é um livro bom de clássico detetive para quem gosta. E daí, obviamente, pra gente ler logo após a Agatha Christie, para apoiar outras pessoas e confrontar as ideias da Agatha Christie, A Morte do Adivinho, do Rudolfo Fischer, porque ele foi o primeiro, né, livro detetive em que um homem negro escreveu e publicou, e também com personagens e protagonistas negros. E é muito bom, de verdade, assim, um mistério muito bom. Tem um pouco também de elementos que podem parecer mágicos, então isso é bem interessante. Também é um ótimo livro para se ler nessa época do Halloween, se você gosta de detetives, tá? E daí, outra que eu coloquei é a Shirley Jackson, que eu acho que é uma autora que se deve ler sempre também na época de Halloween. Ela vai mais pro lado terror, só que eu achei esse livro bem misterioso, assim, que é Sempre Vivemos num Castelo. Vai falar sobre essas duas irmãs que aparentemente mataram a família. Tem vlog no canal tanto de Não Sobrou Nenhum, quando eu li Agatha Christie pela primeira vez, quanto da Morte do Adivinho, que eu tava tentando solucionar. E os dois são sem spoilers, tá, gente? Eu não faço vlogs com spoilers. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Esses são os livros que eu selecionei para essas categorias, que eu acho que dão uma boa introdução para quem tem medo de ler clássicos. Eu sugiro não ter medo, eu sugiro se aventurar em leituras coletivas, eu sugiro pesquisar o que você gosta de ler sem ser clássico e tentar achar isso. Então, por isso que eu trouxe em diferentes subcategorias, mas no geral eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo. Todos os livros vão estar linkados aqui embaixo na descrição, assim como os vídeos mencionados que eu mencionei em algum desses vídeos, caso vocês queiram uma ainda mais ajuda. E se vocês quiserem entrar no nosso LC, sintam-se à vontade para entrar no grupo, para ler com a gente. Queria agradecer todo o pessoal que apoia este canal, todo mundo que deixa curtida, todo mundo que comenta, todo mundo que se inscreve e principalmente quem é membro ou aqui no YouTube ou é assinante do Catarse e faz parte do nosso Clube do Livro Lendo Países Diferentes, e esses países geralmente focados em literatura feminina, e que a gente lê todo mês um livro diferente, de um país diferente.
É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no sábado com um vídeo extra novo.